Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Quem está pronto para apanhar hoje junto comigo? Ah, que bom. Glória a Deus. Antes da gente começar a Costa Santa, gostaria de saber quem está nos visitando pela primeira vez hoje. Levanta a mão assim, ó. Glória a Deus. Casal, fica com a mãozinha assim levantada. Uma moça lá atrás, casal aqui, a moça lá atrás. Sejam muito bem-vindos, queridos, em nome de Jesus. Nossos diáconos estarão indo até vocês. Vocês vão preencher um formulário, porque nós queremos conhecer um pouquinho você. E estamos aqui à disposição para servir vocês enquanto o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a nossa declaração de fé? Quem está com a Bíblia aí? Você que nos visita, pega a sua Bíblia assim, ó. Levanta o mais alto que você puder. Não sei se vai passar ali a declaração. Amém. Então vocês vão repetir junto comigo. Amém? Vamos lá. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então abra sua Bíblia aí, em Mateus 12, versículos 34 e 37. Eu vou falar bastante versículos. Se você não for muito rápido no endereço, só escute que vai estar passando aqui, para que você não perca aquilo que o Senhor quer falar com você. Porque às vezes você está ali procurando e o Senhor tem aquela palavra daquilo que você precisava escutar, mas aí você está perdendo tempo procurando o endereço da Bíblia. Amém? E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você não conseguir achar rápido, olha para o telão e acompanha do mesmo jeito. Amém? Então, vamos lá. Mateus 12, 34 e 37. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do seu bom tesouro interior coisas boas, mas a pessoa má do seu mau tesouro interior tira coisas más. Diga a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda, diga toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e também pelas suas palavras você será condenado. Ó Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é capaz, Senhor, de transformar qualquer pessoa, ela é capaz de ressuscitar os mortos, Senhor. Ó Pai, fala conosco nesta noite, Pai. Que eu seja tão somente um canal desobstruído na Tua presença. Porque, Senhor, não tem a ver comigo, não tem a ver com o que eu sei fazer, com o que eu sei falar, mas tem a ver com o Senhor, Pai. Porque o Senhor faz apesar de nós, Pai. Senhor, fala aos corações daqueles que estão em casa, daqueles que estão aqui. Que esta palavra, assim como me vivificou e tem transformado a minha vida durante tantos anos, venha transformar também a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aqui está falando que toda palavra que sair da minha boca, eu vou dar conta dela. E aqui está falando que a gente acaba falando aquilo que está flutuando dentro da gente. A gente acabou de ler que o homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. Mas que o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. Eu tenho aprendido, irmãos, nesses anos, que nós podemos aprender muito sobre nós mesmos, apenas prestando atenção naquilo que nós falamos. Nós temos que prestar atenção naquilo que nós falamos. Quantas vezes nós acreditamos em Deus, acreditamos na obra da cruz, acreditamos que Jesus morreu por nós, mas as declarações que saem da nossa boca são declarações de derrota, de condenação, de medo. Nós temos que começar a observar
aquilo que sai da nossa boca. Lá no versículo 35, que a gente acabou de ler, o homem bom tira do seu bom tesouro interior coisas boas. Do que ele está falando? Daquilo que está dentro de nós. Mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Então ele está falando de palavras, porque no final ele fala que toda palavra nós seremos condenados ou justificados. Quer ver? Abre comigo lá em Tiago 3. Quando a gente fala de língua, Tiago dá até medo de ler, né? É uma meda ler Tiago. Lê Tiago para você ver. Tiago 3:2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Aqui ele está dizendo que se a gente pode controlar a nossa boca, nós podemos controlar todo o resto. Só que muitas vezes nós estamos preocupados com o que entra na nossa boca. E a palavra de Deus diz que mais ruim, pior não é o que entra, e sim o que sai. Para quem não sabe, eu sou bariátrica, vai fazer 2 anos, e eu tenho muita preocupação com o que eu como. Porque muitas coisas que eu como, eu ainda passo muito mal. Quem sabe aqui, quem me conhece sabe que às vezes eu tenho que sair para o banheiro e passo mal mesmo, né? Meu marido já está expert aí em dumping, crise de dumping. Então eu tenho que me preocupar com as coisas que eu como. Mas não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que o que contamina o homem é o que sai da nossa boca. O que sai da nossa boca que contamina a nós mesmos e quem está ao nosso derredor. Gente, como é ruim você viver do lado de gente negativa, que só vê o lado ruim das coisas. Eu era assim. Eu era tão pessimista que eu chegava ao ponto, eu digo que eu era pessimista no grau avançado, eu era pessimista crônica. Eu era tão pessimista que o meu pensamento era, não espere nada de bom, porque aí você não tem como se decepcionar. Olha como que a minha mente, ela estava doente. Não é isso que a palavra de Deus diz. E eu quero te dar um exemplo. Que quanto mais nós falarmos coisas negativas ao nosso respeito, eu quero te mostrar na Bíblia, mais nós vamos enfatizar aquele problema. Quantos aqui gostam de café? Eu amo café, né? E eu já vou falar, hashtag fica a dica, que eu vou pregar para mim mesma. Então o Senhor me mandou trazer essa xicrinha aqui com café, representando o café aqui. Então, às vezes, quando a gente vai tomar café, gente, eu vivia falando, eu falo que agora eu não vou falar mais, porque eu apanhei aqui com a palavra, eu falei com vocês, né? Então, a gente fala, eu sou viciado em café, eu sou dependente de café, se eu não tomo café eu passo mal, se eu não tomo café me dá dor de cabeça, se eu não tomo café eu fico com abstinência e passo mal, Deus o livre fazer jejum de café. Espero que aqui só seja eu com esse problema. E não vem não que vocês são assim com chimarrão também, porque eu sei. Né? Eu posso ser com café, mas o gaúcho é com chimarrão. A gente não tem essa mania de falar que a gente depende daquilo, que aquilo nos domina, que aquilo ali não tem jeito, que você é viciado nisso, que você é viciado naquilo. E um dia, numa manhã, eu preparando essa palavra, que a palavra ela é construída, irmãos. A gente entende que quando a gente sobe aqui, primeiro o Senhor já falou, porque o primeiro ouvido a ouvir a pregação é o meu lá em casa. Senão ela não tem efeito. Senão é pura encenação, não tem efeito. O Espírito Santo não age, amém? Primeiro é em nós, depois através de nós. E um dia eu com a xicrinha de café ali, a gente tinha recém saído do jejum de café. E aí eu já estava, louca para tomar o café. E o Senhor falou, para de falar que você é dependente do café. Ainda, irmãos, que você tenha com a canequinha na mão
já está pronto para poder virar na boca, você vai falar: eu não sou dependente de café, eu não preciso do café, a cafeína não me domina, eu tenho autocontrole. Vai pegando seu espírito. Estou dando exemplo do café, mas pode ser outras coisas que têm dominado a sua vida. Você está tomando café, eu não dependo do café. O meu corpo não depende dessa cafeína, eu tenho domínio próprio. Este café não me domina. Porque a palavra de Deus diz que quando eu falo, o que eu falo assim é. E nós acabamos de ler que a gente fala aquilo que o coração está cheio. Se você continuar alimentando o problema, você vai acreditar que você precisa do café, que a cafeína te domina, que você não tem nenhum domínio próprio. E não é isso que a palavra de Deus diz. Quantos aqui estão entendendo? Nós não podemos manter o problema. Nós temos que declarar o que a palavra de Deus diz sobre nós. Porque lá em João 8,36 diz: aquele que o Filho libertou, verdadeiramente será livre. Então não há nada neste mundo que te domine, que te vicie, que te prenda. Nem mesmo uma simples xícara de café. Nem mesmo uma simples xícara de café. Você tem que mudar a sua forma de falar. Enquanto você não entender isso, você vai ficar preso pelas suas próprias palavras. Irmãos, eu era muito gritona. Não sei se fala aqui assim, gritona. Eu era muito gritona. Tudo eu gritava. Eu falava gritando: menino, desce daí! Quando eu vejo, já tinha gritado. Eu falava gritando, eu ria muito alto. Tudo meu era falar muito alto. E um dia, lá em BH, a gente estava numa reunião de família. A minha mãe falou assim: filha, deixa eu te falar uma coisa. Você grita muito. Eu tenho vergonha dos vizinhos. Irmãos, aquilo ali foi um soco na boca do meu estômago. Eu não lembro o aniversário de quem era. Eu lembro que para mim a festa acabou. O Espírito Santo me constrangeu de uma tal forma que eu falei: meu Deus, eu já era crente, tá? Eu falei: meu Deus, o que eu tenho feito? E naquela noite eu falei: Senhor, eu não quero ser mais assim. Quando eu corrigir os meus filhos, em nome de Jesus, eu vou ter domínio próprio. Eu vou ter sabedoria. Eu não vou gritar. Eu vou falar manso, porque o Senhor me deu o espírito de moderação. O Senhor não me deu o espírito de gritaria. E no nome de Jesus, da próxima vez que eu for corrigir os meus filhos, o Senhor vai falar através da minha boca. E o tempo passou. Eu não me lembro, não me recordo mais a quantidade de meses. Eu sei que foram meses, se passaram. E aí nós nos reunimos de novo no meu aniversário. E aí a minha mãe chegou perto de mim e falou: filha, eu quero te fazer um elogio. Tem meses que você não grita mais com os meninos. E aquilo, eu fiquei assustada, porque eu já não me lembrava mais daquela oração. E realmente eu comecei a dar conta que eu não gritava mais. Você pode estar me achando louca, mas eu não ligo. Porque eu estou aqui para te ajudar. Não estou dizendo que é um feitiço. Nada disso, que é um passo de mágica. Eu estou falando que é um passo de fé. Porque assim como eu falo, assim é. E se você começar a falar coisas a seu respeito positivas, e se você começar a corrigir as suas atitudes de acordo com o que você fala, você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Não adianta nós queremos viver o novo de Deus, o sobrenatural de Deus, sendo que as nossas palavras nos condenam e nos puxam para trás. Nós precisamos constantemente corrigir aquilo que nós falamos. A Bíblia está cheia de coisas falando das palavras. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão vivos aí? Quem me conhece sabe que eu corrijo na hora. Frases como: ai, minha cabeça é tão ruim. Ai, eu sou tão burra, não aprendo nada. É porque eu sou esquecida. Para de declarar coisas assim a seu respeito. Deixa eu te falar, Satanás já está contra você. Você não precisa de ajudar ele, não.
ele já está contra você. Você não precisa ajudar Satanás a te denegrir, a falar mal de você, a te colocar para baixo. O problema é que muitas vezes, ao invés de nós lidarmos, avançarmos na esfera do bem, nós queremos avançar na esfera do mal. E ainda achamos que servimos o nosso Deus. Nós temos que vigiar aquilo que nós falamos, irmãos. O poder das nossas palavras. É tão tremendo o poder das nossas palavras, que quando Deus, o Criador, está lá em Gênesis, Ele foi criar o mundo, Ele pegou com as mãos? Sim ou não, igreja? Ele falou. O que move o mundo espiritual são as nossas palavras. Entenda isso. Por isso a oração é uma poderosa arma, porque são palavras. Por isso que não adianta você ficar somente orando em pensamento. Você tem que orar em voz alta. Você tem que mover o mundo espiritual ao seu favor. Nós temos que colocar a conversa que nós temos com Deus praticando a palavra. Mas quantas vezes nós julgamos contra o próprio patrimônio? Eu já preguei aqui sobre a pessoa do Espírito Santo e o quanto ele nos ajuda a nos tornar pessoas melhores. Ele é o seu árbitro, diz a palavra de Deus. O Espírito Santo é o seu árbitro. E ele vai te falar, para de falar. É ou não é? Deus chega e você continua falando. Por quê? Porque você quer ter razão. Não é assim? No livro de Amós 3:3, não precisa abrir. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Como que o Espírito Santo vai te ajudar se você não está de acordo com Ele? Se você não está de acordo com aquilo que Ele quer que você faça? Se você está sempre andando ao contrário através das suas palavras? Eu trabalhei muitos anos numa empresa de telecomunicações, eu era back-office. E quem já trabalhou nessa área sabe que a pressão é terrível. E eu tinha uma chefia muito dura, muito dura. E todas as vezes que a gente errava, ou às vezes a gente nem errava, às vezes a gente não cumpria o prazo que eles determinavam. Então era aquele xingamento, né, em público, aquela exposição de que você nunca sabe, de que você não aprende, de que você é muito devagar e que você não dá certo para esse trabalho. Era terrível, irmãos. E eu ainda tinha uma perseguição maior para o meu lado por ser cristã. E o chefe da minha chefe tinha me autorizado a abrir um GC lá nessa empresa. Isso tem 12 anos. E até hoje, para a honra e glória do Senhor, esse GC está aberto lá. E aí a minha chefe, ela virava para mim do nada, e falava assim: Alessandra, se você quiser pregar, você vai pregar lá na esquina, lá na praça. Aqui você não vai pregar não, porque o que você tem que fazer, você não faz direito. Era uma guerra na minha mente. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que às vezes é muito difícil. Nós temos atitudes positivas quando nós vivemos no meio de pessoas negativas. Mas eu quero te dizer que é possível. E o Senhor me fez passar por isso, talvez pelo dia de hoje, apenas para testemunhar isso para você. Sabe o que eu fazia? Eu ia para o banheiro. E eu tenho amigas de lá até hoje, eu não sei se elas estão assistindo. Eu tenho amigas até hoje, amizades verdadeiras desse tempo. Nós íamos para o banheiro e nós começávamos a declarar a palavra de Deus a meu respeito. Eu punha a mão na minha cabeça, dentro do banheiro, e falava assim: eu tenho a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Pega no seu espírito. Eu sou a justiça de Deus, Efésios 4,24. Tudo eu posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,3. Quando pareço fraco, aí é que sou forte, 2 Coríntios 12,10. Eu declarava sobre a minha vida, porque você não pode esperar as pessoas te aprovarem, porque Deus já te aprovou. Você tem que acreditar que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. É isso que você tem que declarar a seu respeito. Não é o que as pessoas falam a seu respeito, é o que Deus diz a seu respeito.
E quando você começa a acreditar nisso, que eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, então você vai começar a fazer. Você vai começar a fazer aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Mas você tem que mudar a sua forma de falar. Porque a sua forma de falar muda a sua mente, metanoia. Não existe mudança de vida se não tiver transformação das suas palavras e a transformação genuína de comportamento e de mente. Não tem como, irmãos. Não tem um dia sequer, meu marido é testemunha, que eu não fique lá em casa como pessoa louca. Mas eu sou louca por Jesus. Declarando a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor já me deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Na tua palavra diz, meu Pai, que quando eu sou fraco, eu sou forte. Eu declaro, Pai, que eu tenho a mente de Cristo. Na tua palavra diz, meu Pai, que onde eu pisar a planta dos meus pés, será abençoado. E toda palavra, Pai, que sai da minha boca será bendita, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, me guarda no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, de forma que o mal não vai me alcançar. Todos os dias. Não existe você vir na igreja, receber 1h30 de palavra, recarregar a tal da bateria, porque isso não existe. A bateria espiritual você tem que recarregar o tempo todo. É o tempo todo. Você está aqui recebendo instruções daquilo que você deve fazer no seu dia a dia. Você tem que praticar a palavra de Deus. Eu não sei se já te contaram, mas nós estamos no início das dores. Quem acredita nisso? Virou uma chave espiritual. Quem está esperando voltar como era antes, sinto te informar. Não vai voltar. Que isso, pastora? Está na palavra. Então não dá tempo mais de brincar. Não dá tempo mais de brincar. Não dá tempo mais da gente adorar o Senhor com os nossos lábios, se a gente não o adora com o nosso coração, com as nossas atitudes, com a nossa vida. É hipocrisia. Sabe uma coisa que me deixa irritadíssima? E eu corrijo também? São pessoas que falam mal delas mesmas. Não precisa levantar a mão não, mas não sei se você conhece alguém assim. Para de falar mal de você mesmo. Ah, eu sou um lixo. Eu sou burra. Eu sou feia. Eu sou gorda. E Para. Para de falar dos seus sentimentos. Começa a declarar o que a Bíblia diz a seu respeito. Tá, se há algo em você que não está satisfeito, faça alguma coisa então para melhorar. Mas para de falar mal de você mesmo. Isso, gente, é comida para demônio. Você está alimentando as trevas, porque ele é o nosso acusador. E quando nós falamos essas coisas ao nosso respeito, nós estamos assinando procurações espirituais e passando para Satanás vir contra nós depois. Ai, pastora, mas eu estou falando a verdade. Quero te dizer uma coisa, a verdade é a palavra de Deus, a verdade não é a sua realidade. A verdade é o que a Bíblia diz a seu respeito. E não o que as circunstâncias estão dizendo a seu respeito. Você pode estar passando uma dificuldade, uma circunstância difícil, um momento difícil na sua vida, mas se Deus falou que nós teríamos aflições e que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, então é nisso que eu vou crer. Ainda que eu não veja, você cantou isso aqui. Meu Deus é um Deus de milagre, caminho no deserto, luz na escuridão. Mas quando vem a escuridão, você retrocede, irmão. Ai, não vai dar certo. Ai, eu estou com medo. Para de falar essas coisas. Ainda que você tenha medo, declare o contrário. Que você vai ver a mudança na sua mente. Quanto mais você declarar a palavra de Deus, mais a sua mente é renovada. É assim que funciona. Quem está entendendo? Abre lá comigo agora em Provérbios 18, versículo 20.
Eu amo essa passagem. Provérbios 18, versículo 20. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Diga comigo, eu como as minhas palavras. Está com medo de falar? Eu como as minhas palavras. Você come as suas palavras. Vigia no que você está falando. Vamos voltar um pouquinho. A gente leu 18, 20. Vamos ler agora 18, 8. Provérbios 18, 8. As palavras de um murmurador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. E eu peguei lá na Bíblia Amplificada, eu amo a Bíblia Amplificada, ou a Bíblia Viva. As palavras de um fofoqueiro são petiscos deliciosos, elas descem até o mais profundo do seu corpo. Gente, vocês já perceberam como que a gente gosta de fofoca? Que isso, pastora? É verdade. Você já percebeu quando alguém fala assim, shh, viu fulano ali? Está sabendo da novidade? Não. Algo dentro de você sabe que aquilo ali é ruim. Mas na mesma hora eu costumo falar que liga o modo esquilos. E você fica doido para descobrir aquilo ali que o outro vai falar. Aí você fala, não quero saber. Depois, tá, fala aí, o que aconteceu? É assim que a gente faz. É a nossa carne gritando, tem uma guerra. Mas a Bíblia fala que nós vamos comer as nossas palavras. E deixa eu te falar uma coisa. Se você empresta o seu ouvido para aquela pessoa que está falando mal do irmão, sabe o que eu aprendi? Eu posso simplesmente ficar calada e ouvir alguém falar de uma pessoa que eu ame muito e que eu respeite muito. Ainda que eu não omita nenhuma opinião, aquelas palavras vão entrar em mim. E a partir daquele momento, eu vou olhar para aquela pessoa com um olhar diferente. A raiz do mal entrou. Presta atenção nas coisas que você está falando, de pessoas para pessoa, porque você está envenenando, pode estar envenenando a fé de alguém, quando você faz isso. Vigie as suas palavras. Se você não tem nada bom para falar, fica calado. Lá em 2 Timóteo 2 agora, vamos lá. Marca esse aí, ó, na sua Bíblia, quando você tiver com vontade de falar mal de alguém. Evite igualmente os falatórios inúteis. 2,16. 2 Timóteo 2,16. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso, olha o que acontece, avançarão cada vez mais para a impiedade. Os que se entregam a falatórios inúteis se entregarão cada vez mais à impiedade. Ei, fulano, você já ouviu isso? Já ouviu aquilo? Não, e nem quero ouvir. E sai de perto. Não empresta o seu ouvido. Não empresta o seu ouvido. Amém? Tiago agora, está aí pertinho. Tiago 1,26. Tiago de novo. Esse aqui é demais, gente. Tiago 1,26. Se alguém pensa que é religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e sua crença é vã. Ele está dizendo que se você não refrear a sua língua, o seu culto ao Senhor será inútil, fútil e estéril. Será inútil, fútil e estéril. E religioso é aquele que até tem um adesivo da igreja no carro.
até tem uma biblioteca cristã, até anda com uma blusa com a cruz no meio, até dá a paz do Senhor, mas não tem intimidade com Deus, não tem intimidade com o Pai, não há transformação na vida dele realmente. Porque Jesus, ele fez o sacrifício na cruz, não para que nós tivéssemos uma religião, mas para que nós tivéssemos intimidade com Deus através dele. E ele morreu na cruz, não foi para nós virmos na igreja. Ele morreu na cruz para nós sermos a igreja. Poucos receberam, glória a Deus. Nós temos que ser a igreja. Ser a igreja. E ser a igreja passa primeiro pela transformação em você. Não adianta você ficar olhando o defeito do outro. Para de apontar o dedo na cara do outro. Só porque o seu pecado é diferente. Para. Nós não temos que ser o dedo que acusa, nós temos que ser a mão que estende, irmãos. Porque quem convence é o Espírito Santo. E se nós não andarmos em amor, nós vamos deixar muitos para trás. Nós não temos que preocupar somente em nós irmos para o céu, mas nós temos que arrastar multidões conosco, porque é isso que Satanás está fazendo. Satanás está arrastando multidão para o inferno. E o que você tem feito? Ai, ela não gosta de mim. Virou a cara. Para, crente Nutella. Não dá tempo mais, igreja. Nós temos que nos posicionar. Andarmos em amor. O amor ágape. O amor ágape é aquele que dá o direito do outro te ofender. Se te bate de um lado, dá o outro. Se te obriga a caminhar 1 milha, anda 2. Mas pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Para de ficar falando dos seus problemas. Para de ficar falando dos seus problemas. Começa a declarar o que a Bíblia diz sobre os seus problemas. Muda a sua forma de falar. Amém? Estão vivos? Quantas vezes eu mesma, como eu já falei aqui, eu já frequentei a igreja por muito tempo, mas não tinha ainda a mudança genuína na minha vida. Quantas vezes eu saía da igreja, irmãos, e ia fazer aquelas reuniãozinhas que a gente faz, sabe, no fundo da igreja, e ficava falando mal das pessoas. Ficava falando mal do pastor, da pregação do pastor, da roupa da irmã. Eu não tinha uma mudança genuína ainda na minha vida. Eu era religiosa. Eu via a igreja como um clubinho social. Mas quando o Espírito Santo me pegou de jeito, eu fiquei com vergonha. E comecei a entender que primeiro eu tenho que olhar para mim mesma. Primeiro eu tenho que querer a mudança em mim. Para depois, através de mim, as outras pessoas verem Cristo em mim. Nós somos Bíblia que muitas pessoas estão lendo. E o que elas estão lendo em você? Através das suas palavras, das suas atitudes, do seu comportamento. Precisamos aprender isso. Lá em 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios 3:1. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando para os cristãos de Coríntios que eles eram carnais. É o que eu ouvi da minha mãe aquele dia. Em outras palavras, ela disse: você é uma crente carnal. Por quê? As minhas atitudes refletiam carnalidade. E ele diz assim, 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como as pessoas carnais, como crianças em Cristo. E lá na Bíblia Amplificada diz, incapazes ainda de falar. O que o apóstolo Paulo quer dizer que incapazes ainda de falar?
Ele está dizendo que vocês não sabem falar direito. Que vocês falam coisas carnais e não coisas espirituais. Ele está dizendo que eu estou aqui observando vocês e o que eu tenho observado é que vocês são carnais. Porque a atitude de vocês refletem carnalidade. Continuando no verso 2, 1 Coríntios 3, agora verso 2 e 3. Aí ele continua, né? Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas e dissensões entre vocês, isso não mostra que são carnais e ainda andam nos padrões humanos? Deus quer te levar para um novo nível. Ele quer te dar comida sólida. Você tem pedido comida sólida, mas você está engasgando com leite. Você está engasgando com leite. Ele quer te levar num nível mais profundo, irmãos. Nós já fomos salvos, vamos salvar nossa boca também. Vamos começar a declarar palavras do Senhor a nosso respeito. E lá em 1 Coríntios 13, 11. Vai um pouquinho para frente. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora que me tornei homem, desisti das coisas infantis. Quero te ensinar uma coisa. O que as crianças falam? Vou te dar duas coisas que as crianças fazem. Primeiro, a criança, ela fala de si mesma. Pega isso no seu espírito. A criança, ela só fala de si mesma, do que ela gosta, do que ela não gosta, do que fizeram com ela, do que deixaram de fazer, do que deixaram de dar, do que ela não gostou. A criança só fala a respeito dela. E em segundo lugar, a criança fala demais. Entendeu, igreja? A criança fala demais. Muitas vezes nós falamos demais. Muitas vezes nós queremos ser a nossa justiça. Nós precisamos confiar em Deus. E se você não tem nada bom para falar, não fale nada. Para de falar coisas a seu respeito que vão te levar para um caminho de derrota. Eu nunca vou ter dinheiro. Eu nunca vou fazer a viagem dos meus sonhos. Eu nunca vou fazer faculdade. Eu nunca vou casar. Eu nunca vou ter filho. Eu nunca vou conseguir o emprego dos meus sonhos. Para de declarar essas coisas, porque isso você está assinando sentença contra você. Começa a declarar a palavra. Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio, porque na tua palavra diz que eu serei bendito tanto no campo como na cidade. Na tua palavra diz que onde eu pisar a planta dos meus pés, eu serei abençoado. Na tua palavra diz que o Senhor se importa com os meus sonhos. Na tua palavra diz que nunca viu um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Na tua palavra diz que o fruto do meu ventre será bendito. Começa a declarar a palavra de Deus em cima do seu problema. E se você fizer isso muitas vezes, aquilo vai entrar dentro de você de uma tal forma e nada mais vai te parar. Porque você vai conseguir permanecer. Amém? Reclamar significa clamar novamente. Reclamar significa permanecer. Quanto mais eu reclamo, mais dentro da situação eu fico. Eu não sei se você sabe, mas aquele povo lá no Egito, eles poderiam ter feito aquele caminho de 40 anos em 11 dias. Mas eles fizeram em 40 anos porque eles só reclamavam, murmuravam. Palavras mudam destinos. Palavras mudam histórias. Palavras. O melhor lugar para você declarar a palavra de Deus é quando você está dentro do problema.
Declarar a palavra de Deus que você crê quando o problema já passou é muito fácil, não é não? Mas você tem que declarar a palavra de Deus dentro do problema. Porque o Senhor sonda os nossos corações e isso agrada o coração dele. Agrada o coração do Pai. Jonas, ele sabia que ele tinha ido para a barriga do peixe por causa de uma má atitude dele. Mas quando ele estava dentro da barriga daquele peixe, a Bíblia fala que ele começou a adorar ao Senhor. Ele não esperou sair da barriga para adorar, ele adorou lá dentro. Talvez hoje você esteja dentro da barriga de um grande peixe. Seja na enfermidade, seja na situação financeira, emocional, eu não sei. Mas começa a declarar dentro da barriga desse peixe. Porque mais cedo ou mais tarde, esse peixe vai te vomitar para fora. E o propósito do Senhor vai se cumprir na sua vida, irmão. É assim que funciona. É assim que funciona, não tem outro jeito. Eu já estou terminando. E eu queria primeiro falar de como a gente fica impressionado. Como as palavras prejudicam as nossas vidas desde quando nós somos pequenos, crianças. Nós temos um ministério aqui na igreja, um ministério bem novo, que chama Tratamento da Alma. Quem já ouviu falar? Tem sido bênção na vida das pessoas. O tratamento da alma, ele consiste em tratar a alma dentro da palavra de Deus. Nós fazemos um mapeamento espiritual daquela pessoa. É um atendimento individual em que você fica ali, um homem com um pastor, uma mulher com uma de nós pastoras. E nós fazemos ali tudo dentro de princípios bíblicos. Curar a alma. Se você quer fazer o tratamento da alma, a gente tem alguns pré-requisitos. Você tem que ser membro da Primeira Igreja Batista Lagoinha, em Porto Alegre, ter feito o encontro com Deus e participar de um GC. Ai, pastora, eu já tenho esses 3, então pode procurar um de nós aqui no final do culto e dar o seu nome para ficar na lista. É gratuito, tá? E nós ficamos assim impressionados. O que eu quero chegar? De como as pessoas são maltratadas apenas com palavras desde a infância. Eu não estou dizendo que não tem jeito, irmãos, porque Deus tem dado estratégia e a Bíblia fala que tudo se fez novo, amém? Mas nós temos visto o quanto é doloroso reconstruir o caminho de coisas que foram faladas para as crianças na primeira e na segunda infância que marcaram as suas almas. Que tem um ditado que diz que uma mentira contada muitas vezes pode se tornar uma verdade para aquela pessoa. E o tratamento da alma tem sido um instrumento maravilhoso, que o Senhor tem libertado pelo entendimento. Nós aqui da igreja Batista Lagoinha em Porto Alegre, nós acreditamos muito na libertação pelo entendimento. Quanto mais eu entendo, mais liberto eu sou. Porque a palavra de Deus diz que meu povo foi destruído porque lhe faltou o entendimento. E nós temos observado o quanto as pessoas são machucadas desde a infância, apenas com palavras. Pais, mães, vigiem as palavras que você fale com seus filhos. Você não sabe fazer nada, você não presta para nada, você não presta atenção em nada, você é um desastrado. São maldições que você está lançando na vida do seu filho. Vigia naquilo que você fala. Se você não tem nada de bom para falar, vamos lá, não fale nada. Não fale nada. A criança é como uma argila. Você molda ela da forma que você quer. Por isso que eu digo para os profs do Kids, eu digo que cada um é pastor ali daquelas crianças. E é o pastor mais feliz dessa terra, porque a terra ali é 100% fértil. Tudo que você plantar ali naquele coração, no coração das crianças, vai germinar. Olha, imagina. Tudo que você plantar vai germinar, assim são as crianças. Tudo que você planta no coração delas, germina, nasce, floresce. Então presta atenção nas suas palavras. Quem está entendendo aqui? Em Romanos 4,17, não precisa abrir. Eu queria só que você gravasse essa referência. Quando vier a vontade de reclamar,
A Bíblia fala em Romanos 4,17, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Chama as coisas que não são, como se já fosse. Começa a declarar essa verdade. Nós não podemos ter a vontade de Deus na nossa vida se nós não tivermos a vontade de Deus na nossa boca. Vou falar de novo. Nós não podemos ter a vontade de Deus na nossa vida se nós não temos a vontade de Deus na nossa boca. Nós precisamos entender isso. O Ministério de Louvor já pode vir. Eu queria ler os 2 últimos versículos com você. Lá em Isaías 53:7. Eu quero te ensinar o que eu aprendi não faz muito tempo, tem alguns anos. O que Jesus nos ensinou muito profundo em relação às palavras. E sabe, irmãos, eu fico tão chateada quando eu vejo que esse tema não é muito falado nas igrejas. E que às vezes tem alguém aqui que às vezes escutou isso que eu estou falando pela primeira vez. Sabe, eu não sabia que eu era gritona, que eu era negativa. Porque ninguém nunca tinha me falado isso. Porque quando ninguém te alerta sobre alguma coisa, talvez você ache isso normal. Mas hoje eu estou aqui para te alertar, para você vigiar naquilo que você fala, amém? Então vamos lá, Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Por muito tempo eu não entendia isso. Eu não entendi esse versículo. Mas depois eu descobri João. Eu descobri João 14:30. Lá em João 14:30, Jesus ele explica o que nós acabamos de ler. Porque ele sabia que o tempo da agonia e da provação estava chegando. E ele não podia perder, colocar tudo a perder, se ele falasse algo errado. Ele falou lá em João 14:30, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Gente, é tremendo. É tremendo. Jesus sabia que estava chegando uma época da história inigualável. E ele falou, agora eu não vou falar muito com vocês mais. Agora eu vou ficar calado. Eu vou ficar calado porque eu não posso ser pego nas minhas palavras. Eu estou sofrendo, eu estou angustiado ao ponto de suar sangue. Mas eu não vou pecar com as minhas palavras. Eu vou ficar calado. Como ovelha muda, eu vou ao matadouro. Eu quero te dizer que para cumprir o seu chamado, você vai ser enviado como ovelha muda ao matadouro. E quem te justifica é o Senhor. É Ele que te justifica, é Ele que te comissiona. E é Ele que te envia e que te sustenta. Se você não tem nada de bom para falar, não fala nada. E ele ficou calado. Fica de pé no seu lugar. Quero te dizer esta noite, se você tem declarado derrota sobre a sua vida, se você até no piloto automático você só reclama, só murmura, se arrepende essa noite. A Bíblia fala que nós temos que arrepender de onde nós caímos. Se arrepende essa noite. Os ministros vão ministrar uma canção que o Senhor falou muito ao meu coração. Nós só vencemos as nossas guerras a partir do momento que nós mudarmos as nossas palavras. É assim que nós vencemos as nossas guerras. É declarando e acreditando e vivendo a palavra de Deus. Porque toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, sem antes ela cumprir aquilo no qual eu a designei. Comece a declarar palavras de vitória sobre a sua vida. Enquanto esse louvor estiver sendo ministrado, o Espírito Santo me fala que ele vai mudar mentes aí.
Ele vai restaurar mentes. Mentes que estão cativas, e porque sua mente está cativa, sua boca está presa. Você só fala coisas contra você mesmo. Mas o Senhor hoje quer te libertar. Feche seus olhos. Começa a falar: Senhor, me perdoa. Começa a falar com Ele. Senhor, me perdoa. Porque até hoje eu só tenho murmurado. Eu só tenho falado. Eu não tenho lutado as minhas guerras de acordo com a Tua palavra. Eu tenho me acovardado. Eu tenho levado as minhas guerras para o mundo natural. Mas hoje eu me levanto como um guerreiro do Senhor. Fala assim: hoje. Fala com fé: hoje eu me levanto como um guerreiro do Senhor e guerreio as minhas guerras no mundo espiritual, em nome de Jesus.